Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do GuiaCast direto para o LinkedIn, YouTube, Facebook, onde o nosso tema de hoje vai ser falar um pouquinho sobre soluções logísticas e tecnológicas para gerenciar o transporte de ponta a ponta. Para quem não me conhece, eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Deni Mills, que é CEO da Cargon. O Deni ele tem bacharel em informática, é pós-graduado em engenharia da computação pela Universidade do Contestado, o NCSC, com pós-graduação em gestão estratégica empresarial pelo Senac e especialização em potencializando líderes pela PUC Paraná. É professor no MBA de Transporte Rodoviário de Cargas pela FETransESP e Católica SC. Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de TI, inovação e logística, com boa parte de sua carreira construída na Cooper Carga. Em 2020, lançou a Cargon, uma logtech que atua como operador logístico digital com foco no gerenciamento do transporte de indústrias e transportadoras. Então, sem mais, eu gostaria de trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Deni Mills. Deni, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui contigo, cara. A gente ouvindo falar e você fazendo essa introdução aí. Bastante coisa aí, bastante experiência, bastante tempo e a gente acaba esquecendo um pouco de tudo isso que a gente já fez e tudo que a gente já passou, quanto tempo faz, enfim. É muito bom também ouvir tudo isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, e a gente percebe que a pessoa tá velha, que inclusive ontem eu tava falando com o Will Tenir da Carga, ele tava falando de datilografia, digitação, aí eu percebi, meu amigo, eu e ele tem 40 anos, então a gente é dessa época, e você, pelo caso, não tá longe, porque 20 anos de atuação, pelo que eu vi aqui, né, 20 anos de experiências em TI, inovação e também logística, grande parte da carreira na Cooper Carga, mostra claramente aí a sua experiência e a base necessária para poder criar Cargon e ter sucesso, fornecendo soluções logísticas tecnológicas. Então, muito bem-vindo aí ao GuiaCast. Na verdade, assim, eu comecei muito cedo, cara. Foi em 99 que eu comecei, então já são 22 anos, né? Comecei cedo, comecei com 17 anos mesmo, trabalhando já na área, quando eu comecei a fazer faculdade de tecnologia. Já comecei trabalhando na área aí, não parei mais, né? Depois acabei migrando sempre com tecnologia, mas indo em empresas de logística, né? Então isso também trouxe esses dois backgrounds pra mim aí. Mas não é que eu sou tão velho, comecei cedo, tá, Rodilson? Você tá justificando a idade, tá vendo? Isso aí. Então vamos lá, pessoal, nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre soluções tecnológicas, que principalmente é o que a gente tem falando bastante, não só essa semana, mas na outra também, levando em consideração que vamos estar falando com startup, com logtechs. E como de prática eu gosto de fazer, conhecer um pouquinho sobre o nosso convidado. Ô Deni, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você. A gente viu que você se formou em informática, iniciou a carreira como analista de suporte, instrutor de informática e também professor na FABET, na disciplina de Sistema da Informação. Ou seja, essa parte de informática já faz há bastante tempo, desde o início, que faz parte aí do seu currículo. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre esse início da sua carreira profissional de informática à logística. Como é que isso aconteceu? Ah, legal. E, na verdade, o início da informática aconteceu muito antes ainda, né? A minha mãe, ela era diretora escolar e as escolas, em 94, começaram a implantar computadores e todos os boletins já começaram a ser digitais, né? E não tinha professor, todos os professores tinham medo daquilo lá. E eu, né, filho de diretora e tal, mas você não quer tentar lá fazer? Ajuda. E eu, cara, acabei fazendo todo o serviço lá, os professores digitavam, salvava em disquete, mandava a centralização e tal. Eu sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos talvez. Então era tudo novidade, sempre fui muito autodidata. E eu acho que um ponto que me levou também a gostar de ensinar, eu ensino desde 2002, que eu comecei a dar aula, né? A minha mãe, como eu falei, era diretora escolar, já foi professora, então... Tá no sangue. Tá no sangue. Meio cresci nas escolas, cara, né? Lá no interior de Santa Catarina, no oeste, interior de Concórdia. E acabei dando aula na FABET, FATEP, na faculdade, que agora já não existe mais, mas dei aula também no Senac, no Senai. Então foram 6 anos que eu dei aula, sempre cursos técnicos e tecnólogos focados em tecnologia. Daí isso sempre extraturno, né? Então aí quando nasceu meu filho, que hoje ele tem 12 anos, eu disse, não, agora eu preciso ter um tempo para me dedicar a ele também, né? E voltei agora esse ano,
de novo a convite para dar aula no primeiro MBA de transporte rodoviário de cargas, que foi promovido pela FETransesc e pela Católica de Santa Catarina. Então a gente terminei em Joinville, vai ter Tubarão, Itajaí e Chapecó, e pelo que me falaram aí vai ser em Curitiba, vai ser em São Paulo, então a galera da logística aí também já pode se preparando um MBA bem especial aí, bem focado para o transporte rodoviário de cargas. E agora vocês estão fazendo tudo online, não? Já está presencial, é um MBA semipresencial que está acontecendo, lógico, né, sempre respeitando os ambientes, os espaçamentos, né, o distanciamento, tem dado certinho aí, tá bem legal. É o primeiro que aconteceu no Brasil, né, puxado aí pela FETransesc, que é uma federação muito forte aí de Santa Catarina em relação a tudo isso, então tá sendo bem interessante aí, pessoal. Procurem aí, deem uma olhadinha e vale a pena. É exatamente o que eu ia falar, se você que é da região ou que tem interesse, né, para verificar quando que vai aparecer na sua região, entra aí e procura pela FETransesc. E Católica Santa Catarina. Excelente. E isso te levou, né, depois dessa experiência trabalhando aí com TI, trabalhando com computação, a gente falou na sua apresentação que grande parte da sua carreira foi desenvolvida na Cooper Carga, no qual você trabalhou por mais de 17 anos. Gostaria que como é que foi para você trabalhar, né, durante tanto tempo como um intraempreendedor, né, dedicando bastante tempo ali a uma empresa. É isso que a gente sempre buscou e eu sempre busco também incentivar as pessoas, né? Se elas não podem ser empreendedoras, que sejam intraempreendedoras, né? Então isso é muito importante e também a gente precisa ter alvos, né, na nossa carreira. Então eu sempre digo, apesar de eu ter trabalhado 17 anos na Cooper Carga, foram cada 2, 3 anos era um novo desafio lá e eu terminei sendo um gerente corporativo de tecnologia. Eu comecei com essa função em 2011, então foi um crescimento interno lá, né? Então houve um crescimento bem legal, uma empresa, a sexta maior transportadora do país, mais de 1.000 colaboradores, né? A gente, muito pioneirismo, né? Porque ela era uma cooperativa, já foi a maior cooperativa da América Latina e a gente não tem dados do mundo, mas eu acredito que era a maior cooperativa de transportes do mundo. E lá também sempre com esse gosto de inovação. Então, em 2015, a gente começou a trabalhar com a inovação lá também. Começamos a criar a cultura de inovação fechada. Em 2017, a gente criou um setor de inovação. Então, quando muitas empresas ainda estavam falando em criar laboratórios, pensando, olhando para a inovação externa, a gente já estava fazendo a interna para aculturar as pessoas, porque a gente entendia que, e eu ainda entendo, continuo defendendo essa ideia, que não adianta trazer inovação externa se a cultura interna da empresa vai bloquear, né? O Peter Drucker também já dizia que a cultura como a estratégia de café da manhã, né? Então, é esse cuidado que a gente teve. Recebemos vários prêmios, Valor Econômico, Época 360 Graus. Então, foi um negócio bem inovador para o transporte rodoviário de cargas, né? Então, todo esse ciclo que a gente teve na Cooper Carga foi muito bom, foi um crescimento muito grande e ela proporcionou muito isso para mim. Excelente, deu a experiência necessária, né? Eu acho que quando você passa 17 anos numa empresa inserido dentro do framework logístico, você garante toda a experiência necessária para poder depois empreender, o caso que você fez, para depois você se desafiar em colocar isso em prática no seu próprio negócio. E uma coisa interessante, Odene, aqui no seu perfil do LinkedIn você também é CEO na Wareplace, que é um marketplace de armazéns logísticos, ou seja, antes de falar da Cargon, né, que é o core do nosso bate-papo, gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a Wareplace, né? O que seria a Wareplace, o que te levou a criar essa outra empresa também? Legal, acho que assim, um ponto onde diversas empresas precisam tomar cuidado, inclusive as startups, empresas de tecnologia, empresas que querem ser inovadoras, é continuar inovando. Como é que a gente cria esse ambiente de inovação dentro das nossas empresas? Então, a Wareplace é um primeiro esboço, né, disso, onde a gente quer, dentro da Cargon, também criar outras startups, né? A gente já entende que existe uma outra dor também no mercado de armazéns, né? E então a Wareplace, nós construirmos essa ideia em conjunto, né, com o time lá, mas é algo bem incipiente ainda, é uma validação de ideia que a gente quer fazer, mas é a partir desses experimentos, né, que a gente realmente torna empreendedores as pessoas que estão trabalhando conosco, né? E é isso. Eu tinha um grande objetivo na Cooper Carga, que era que as pessoas inovadoras, que as pessoas intraempreendedoras, que as pessoas autodidatas e autogerenciáveis escolhessem a Cooper Carga para trabalhar. E hoje a gente busca isso e a gente tem um orgulho muito grande disso, que as pessoas buscam isso na Cargon. Então a gente não precisa, né, correr atrás de bons talentos. Eles vêm porque eles querem, né? Eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela permite a gente levar ideias. Então a gente já está falando um pouquinho da Cargon aqui, né? Mas esse é o espírito que a gente quer ter e por isso que a Wareplace também já está surgindo aí. Daqui a um tempo a gente vai ter algumas novidades a mais.
Entrando no tema, né, principal do nosso bate-papo, falar da Cargon, empresa que tem por objetivo simplificar a logística para pessoas. Gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho de onde surgiu a ideia, né, e principalmente algo que eu gostaria de tirar dúvida também sobre a escolha do nome, né? Eu acho que eu acabei esquecendo os outros que eu entrevistei anteriormente de perguntar sobre o nome, de onde surgiu Cargo, de onde surgiu o IntelliPost, de onde surgiu também a Frete Rápido. Claro que algumas delas o próprio nome já é bem subjetivo em relação a isso, mas no caso da Cargon, de onde veio a ideia e por que esse nome, Cargon? Em todo esse movimento, né, a gente, cara, compilou muitas ideias, né, desse movimento de inovação. Eu sempre parti do princípio, né, eu venho, ainda hoje as empresas têm dificuldade, isso, em ter a TI estratégica, né, esse é um grande problema, né, e isso que eu vinha trazendo muito na minha carreira na Coopercar, como eu seria mais estratégico, então eu sempre estava muito próximo aos clientes, eu não era aquele TI dentro da salinha fechada lá que não podia falar com ninguém, né, então eu estava muito próximo aos clientes, fazendo reunião, discutindo, trazendo melhorias, e quando a gente trouxe essa parte de inovação para dentro, então a gente começou a entender a modelagem desses problemas, né. E a gente sabe também que dentro de uma grande empresa, muitas vezes você não consegue conduzir isso de forma tão rápida quanto uma startup precisa. Então, por isso foi a decisão de a gente sair, de a gente construir junto. A Coopercarga apoiou todo esse movimento, né? Entendeu a grande dor do mercado. Eles são nossos apoiadores, são clientes hoje. Então, a gente começou a trabalhar, criar plataforma, criar aplicativo e precisava do nome, né? E um dos princípios, né? Uma das minhas instruções aí era, né? Como é que a gente internacionaliza tudo isso? E a gente tinha alguns cases, como por exemplo, a Rola Moça, uma marca de calça feminina. Queria internacionalizar e não conseguia por causa do nome. Então eu falei, cara, vamos achar um nome que a gente consiga pronunciar em todas as línguas, em espanhol, em inglês, enfim, né? E cargo é uma palavra ela também é muito usual, tanto no português quanto em inglês, né? Então veio a ideia de, né, trazer esse cargo e com o online, né? Então surgiu o Cargon. E o logotipo, ele veio por uma inspiração. Um dia eu estava assistindo o Comedy Center na TV, e eles têm o Czinho assim, né, do Comedy. Falei, cara, quando a gente tava discutindo o nome lá, falei, cara, olha só, é parecido com o Power. O Cargon pode ser esse Power ou on-off aí, e acabou ficando, e ficou o nome, o logotipo, a gente já acabou criando tudo aí. Assim, são esses pequenos estalos que acontecem na nossa vida, né? Excelente. Falando um pouquinho da empresa, né, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, nos dar um overview dos produtos, serviços, Cargon tá crescendo, né? Então acho que é importante a gente falar para todos que estão acompanhando, né, o que faz parte do portfólio que a empresa oferece. A Cargon, ela acaba trazendo um mix de muitas startups que existem no mercado hoje aí, né? Muitos podem olhar para, a Cargon é um marketplace, a Cargon é uma transportadora, a Cargon é um operador logístico, o que ela faz, né? Então, realmente a gente quer poder levar uma solução completa para a indústria. O nosso foco é a indústria, o nosso foco não é tanto assim o motorista, por exemplo, a gente tem aqui até a fotinha do Carlos Mira aí, né? A Truckpad, ela tem um foco no autônomo, ela tem um foco no motorista, nós, óbvio, precisamos dele, mas não é o nosso cliente principal. Nosso cliente principal é a indústria. E a gente está fazendo toda a gestão da indústria, isso por meio de um SaaS, eles podem utilizar a nossa plataforma e eles mesmos fazerem a gestão. A gente faz a gestão de todas as demandas com transportadoras, com autônomos, com portais para transportadoras também, para se conectar com as cargas, né? Todo o transit time, o tracking, né? Depois a digitalização dos canhotos, comprovantes, documentos. A gente está lançando agora também, até o final do mês, uma ferramenta de emissão desse CTM, DFE, SIOT, tudo por nós. Ou seja, o fluxo vai ser desde a seleção do veículo até o pós-venda, vai ser tudo por dentro da plataforma Cargon, vai ter uma fluidez das informações muito mais rápidas e muito melhores, até o pós-venda, né? Porque a viagem, muitas vezes, ela não termina quando a carga é entregue, ela termina quando efetivamente o cliente diz que terminou. E a gente vê muito sistema, muita plataforma não conseguindo ter uma visibilidade depois que a mercadoria foi entregue. Às vezes tem um pallet para devolver, às vezes tem uma avaria numa mercadoria, tem alguma pendência que ficou ainda para trás, então a gente faz toda essa gestão, né? E a gente também usa a nossa plataforma, nós como transportador, né? Então a gente também é uma transportadora digital, usando a nossa plataforma, usando o nosso aplicativo, né? Para também levar a solução inteira para a indústria. Tem indústrias que dizem, cara, eu não quero eu ficar controlando isso, eu não quero eu tendo que fazer isso. Você pode fazer? Posso, né? Então, o nosso modelo de negócio são essas duas linhas. A gente trabalha com SaaS, a nossa plataforma focada na indústria, a gente nem foca tanto no transportador ou algum outro stakeholder, o nosso foco é a indústria, né? E, por outro lado, também a transportadora também é o foco na indústria, porém, a gente não mistura os dois, ou é transporte ou é plataforma para o mesmo negócio, até porque é por questão de compliance, né, que a gente evita fazer isso. Mas esse é o nosso modelo.
Pessoal, tá aí, facilitar a logística para pessoas. Então tá aí um pouquinho da Cargon, né? Para você que quiser conhecer um pouco mais, é só pesquisar, entrar no site. E no final também o próprio Denis vai estar falando pra gente aí um pouquinho sobre como que entrar em contato com a empresa. Entrando no nosso tópico principal, Denis, soluções logísticas e tecnológicas para gerenciar o transporte de ponta a ponta. A Cargon a gente viu que nasceu em 2019, ou seja, uma empresa bem jovem, né? Então é uma empresa que surgiu há muito pouco tempo, uma empresa que está crescendo bastante, tem por objetivo, que eu vi inclusive no site, né? 3 pilares: produtividade, segurança e informação. E em 4 meses de mercado vocês alcançaram mais de 700 milhões em carga e mais de 700 milhões e 165 mil cargas. E eu vi uma reportagem no site Suno, que a previsão de crescimento de vocês é de 2.400%. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho a que você atribui esse sucesso da empresa em tão pouco tempo, considerando aí que em 2019 vocês nasceram, 2020 já veio a pandemia, 2021 vocês estão administrando e estão crescendo bastante frente à necessidade aí que vocês estão suprindo, oferecendo esse framework completo, como você falou. Legal. Oficialmente mesmo, nós surgimos em março de 2020, né? Então, a empresa foi instituída nesse período, são 15 meses somente. Antes, a gente só praticamente desenvolveu a plataforma e estava ainda, né, nesse processo de validação do protótipo e tudo mais. No primeiro piloto, então, depois disso que a gente abriu efetivamente a empresa para ir para o mercado mesmo. Então, são 15 meses de mercado. A gente está crescendo aí na faixa de 60% ao mês esse ano. É muita coisa. Somos filhos da pandemia. Quando a gente foi para abrir a empresa, começou a pandemia, começou muita coisa, muita incerteza. Mas isso também trouxe esse universo da transformação digital muito mais forte, inclusive para os motoristas. Então, hoje, toda a nossa solução, o motorista praticamente não sai mais da cabine do caminhão se ele quiser, né? A gente tem toda a negociação, toda a conversação, toda a instrução entre app e plataforma, digitalização dos documentos dentro do próprio app para facilitar a vida do motorista ou da plataforma também do transportador. A própria pandemia trouxe uma abertura muito maior para o uso do digital também nesse segmento que até então ele é mais tradicional, né? Diferente do last mile, que o pessoal já está com bicicleta, já está com patinete e moto e aplicativo, o longa distância ele não é assim, tá? Ele não é tão aberto a essas novas tecnologias. Então, isso também contribuiu para que as pessoas aceitassem melhor isso. E eu penso que dar a solução completa tem sido um diferencial para nós e também o nosso grande know-how logístico, cara. Eu sempre trato assim, né? A gente tem entregue muito certo a dor do mercado. Então, com pouco desenvolvimento, a gente conseguiu entregar muita solução boa, né, que realmente ataca a dor. E, óbvio, a gente está, né, trabalhando, evoluindo sempre a ferramenta, melhorando cada vez mais. E uma coisa que eu sempre busco dizer é, a gente não precisa reinventar tudo, a gente precisa tornar fácil a aplicabilidade. Então, como o uso da inteligência artificial, nós somos a primeira logtech a utilizar a inteligência artificial para validar o cadastro dos motoristas, né? E para isso, a gente reinventou toda uma inteligência artificial? Não. A gente conectou com a Microsoft e ela faz todo esse serviço por trás para nós. Então, a gente foi até reconhecido mundialmente pelo case, né? Que é um case muito similar ao do Uber, né? Então, ele só tem praticamente esses 2 cases no mundo. O diferencial é tornar as tecnologias que nós temos hoje simples de ser utilizado. Por isso que a gente fala, né, em facilitar a logística. Cara, quando o pessoal começa a olhar inteligência artificial, big data, análise preditiva, sistemas cognitivos, né? Cara, é uma sopa de letrinhas. E como é que nós transformamos isso numa solução simples para que as pessoas, motorista, transportador, o cara que está lá gerenciando a logística, o cara da logística da indústria, possam utilizar isso de uma forma adequada e simples. Então, esse é um grande diferencial que eu entendo da Cargon e isso tem nos dado esse impulso necessário para esse crescimento, né? Chega a ser, às vezes, assustador, né? Como que o mercado reage quanto a isso, mas o crescimento é esse, a gente nasceu para isso, a gente já veio com uma ideia de ser grande, então, por isso o nome Cargon, ele já veio com um nome internacional, né? Esse é realmente o que a gente buscava, e quando isso acontece, você fica meio assim, né? A gente diz que são anos de cachorro, a cada ano equivalem por 7, né? Eu entendo que é o diferencial da Cargon. E nesse sentido, né, eu vi que recentemente vocês receberam inclusive aporte da ViaSoft, ou seja, esse reconhecimento externo frente a tudo que vocês estão fazendo tá dando o resultado necessário. Você falou que Cargon veio um nome internacional, né? Vocês pretendem expandir em algum momento além do Brasil ou por enquanto o foco é estar aqui no Brasil mesmo e utilizar esse aporte para depois crescer e assim por diante? Como é que tem funcionado essa expansão que vocês esperam frente a esse crescimento óbvio que a gente vê nos últimos 14 meses e os percentuais, né? E também transporte, como a gente falou, 700 milhões de cargas, 165 mil e assim por diante. Então é bem interessante ver que esse crescimento tem dado resultado e o reconhecimento das empresas mostra
mostram isso através de apoiar, né, todo esse trabalho e todo esse empreendedorismo que você trouxe com a experiência na Cooper Carga. O investimento é o reconhecimento realmente do nosso trabalho, né? Inclusive nós estamos organizando agora por uma nova rodada que vai sair mais para o final do ano, que a gente vai estar buscando uma Série A, para expandir mais ainda o nosso território, né? Por enquanto, esse é um recurso que a gente está utilizando para expandir internamente as nossas operações, né? Crescer em tecnologia, crescer em clientes, mas a gente tem muitas outras soluções dentro do ecossistema de logística que estão mapeadas que a gente quer buscar com esse novo aporte da Série A que nós vamos estar buscando, né? Então já está mapeado aí várias séries para frente, né? E nós já temos um pé na América Latina. Tem clientes nossos que fazem fretes internacionais, mas o grande desafio não é só fazer o frete internacional, mas é fazer a logística nos países estrangeiros, né? Então isso é bem diferente. Mas a gente já começa com alguns pontos nesse sentido, começa a validar a tecnologia também. Tem uma parceria em Angola, né, com uma outra startup lá, chamada Kepia, onde eles conectam produtores rurais, a gente faz a parte da logística também, tá? Estamos com um pé lá, e nós estamos avaliando os outros mercados, né? Tem mercados similares, tem mercados que são um pouco diferentes, mas o mercado da indústria, ele é muito similar no mundo inteiro, então eu entendo que a gente tem facilmente condições de expandir o nosso negócio mundialmente. Falo, o nome internacional já tenho. O nome já tá aí, né? Que é o pior, né? Então... O Deni, Cargo, ele oferece diferentes soluções para embarcadores, transportadores, caminhoneiros, que a gente falou eu vi lá o Smart Load, eu vi o Tracking, aliás, o Paperless, Log BI, etc. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre cada uma dessas soluções para o pessoal entender, né, frente ao serviço que vocês oferecem aqui no Brasil, por enquanto. Tudo isso faz parte da nossa plataforma, a gente só segmentou um pouco para entender onde a gente pode atuar, né? Mas ele não é vendido separadamente, por exemplo, né? Então a gente tem desde a parte da demanda de cargas, né? A gente já tem todo o nosso sistema aberto via API, então a gente pode receber informações de diversos TMS, né? Ou IRPs. Via API a gente pode devolver informação, então a gente reduz muito o tempo da indústria. O motorista, por exemplo, chega lá no final, faz o scanner, tira a foto dos comprovantes e tudo mais, a gente já devolve para o TMS da empresa. Se a empresa tiver clientes que queiram conectar, que tenham APIs abertas, a gente já manda para o cliente do cliente da empresa. Então veja o círculo de trabalho que é diminuído, né? Então tudo isso tem dado muita facilidade para nós. Então nós temos aí o Smart Load, que faz essa funcionalidade, o Tracking, que é algo bem legal também, onde nós, além de monitorar a carga, né? Que isso não é nada novo, mas falando para o contexto brasileiro, que nós temos em torno de 60% dos fretes rodoviários são commodities, e esses fretes não são monitorados, a gente anda com a nossa riqueza às cegas. Então a gente buscou uma solução muito barata para monitorar 100% das cargas. A dor que a gente tinha até lá na Cooper Carga era assim, cara, eu tinha 30%, 40% das cargas monitoradas via satélite. E o resto? Eu quero ver toda a minha empresa. O resto é muito caro para colocar um equipamento numa carga de baixo valor agregado. Então a gente trouxe essa solução muito barata, que fica na palma da mão do motorista para fazer todo esse monitoramento. Além disso, nós trouxemos jornada de trabalho, né, o controle da jornada de trabalho do motorista. Ele pode fazer um input manual ou a gente simplesmente por um controle a nível de segurança. A gente controla a fadiga do motorista também, então se ele começa a dirigir além de 3 horas e meia, a gente começa a alertar no aplicativo para ele descansar, né, porque a nossa preocupação é com o motorista, é com a segurança, é com as famílias que estão na estrada, né. E controle de velocidade também que a gente faz. Então, predição de entrega, então a gente sabe que um caminhão vai atrasar antes mesmo dele atrasar. Então tudo isso gera diferenciais. E assim, para um país continental, para um país que tem sua grande indústria em commodities, precisava algo nesse sentido. Então foi nessa linha que a gente trouxe. E finalizando, ele vai para o paperless, onde ele digitaliza todos os comprovantes, canhotos, enfim, o que for necessário. A retaguarda da operação avalia tudo isso, aceita sim ou não. Se tiver qualquer dificuldade, toda a informação ela é passada para o motorista. O motorista, tal foto não ficou boa, você pode tirar de novo. Essa ficou ok, ficou legal. Finalizamos com sucesso sua viagem. Fica um registro para ele. Fica tudo muito claro, as comprovações para ele. Porque hoje, o motorista, ele é, principalmente o terceiro, ele é o marginalizado da logística, né? Então, deu uma avaria na carga, é o problema do motorista. Não é o cara que muitas vezes foi lá, condicionou de forma errada ou aconteceu qualquer coisa de diferente. Então, isso também a gente instrui sempre o motorista a, condicionou errado, aconteceu alguma coisa, já sobe uma evidência na nossa plataforma. E nós somos a primeira transportadora no Brasil a dar seguro de vida para todos os motoristas que transportam conosco. Isso também é um grande diferencial que o Banco do Brasil
entendeu como algo diferente, é um produto único da Cargon. Então, o motorista que viaja conosco por 5 dias, ele está coberto com seguro de vida por 5 dias pela Cargon. É algo que a gente busca e quer trazer muito mais soluções humanizadas para esse perfil. Apesar, como eu falei lá no início, ele não é o nosso público direto, o motorista, ele não é. Mas ele é o nosso cartão de visitas. Então, a gente quer tratar ele bem, a gente quer tratar esse profissional com honra. A gente viu agora, na pandemia, né? Nós da logística não paramos, mas eu estava muito seguro no escritório ou em casa e o nosso motorista na estrada. Então, como que a gente pode retribuir, como a gente pode dar cada vez mais valor para eles nesse sentido. Então, esse é um pouco do reconhecimento que eles merecem, que a Cargon está fazendo e vai fazer muito mais aí logo vai vir outras novidades relacionadas ao motorista no lado humanitário para eles mesmo. E daí a gente termina com o Log BI, né, que é a nossa análise do BI, trazendo o SLA das transportadoras, SLA do caminhão, do motorista, como que ele se comportou, a nota do cada motorista, cada cliente, como é que foi a análise, como é que foi cada transportadora que você transportou, enfim, a gente entrega tudo isso também, uma análise bem da operação, né, além de ter as torres de controle em tempo real, que são coisas diferentes, né, o BI trata histórico e passado, torre de controle em tempo real, de tudo que está acontecendo na sua operação. Então, é um pouco disso aí que a gente tem. Você falou um pouquinho aí sobre o seguro de vida, né, que é algo tão importante para os motoristas, a associação aí, né, através da parceria com o Banco do Brasil. Algum desses motoristas já usufruiu desse seguro de vida, né, que aconteceu alguma coisa e tal, é mais para entender, né, o importante é você dar o aporte e ter isso, né, uma outra coisa é quando precisa você também dar todo o suporte necessário para poder a pessoa ou a família ter esse aporte. Isso já aconteceu? Como é que geralmente é lidado nesse tipo de caso quando existe esse tipo de necessidade, que a gente sabe que o motorista ele tá ali sendo preservado, ele e a família, né, no caso de precisar usar? Graças a Deus a gente não precisou usar, o dito máximo do seguro ainda é assim, né, seguro é para você não usar. Sim. Então, a gente não precisou usar ainda, graças a Deus, não tivemos nenhum sinistro, nenhum acidente grave, né, que viesse a precisar usar nesse sentido. Então, isso também, né, graças ao nosso controle que a gente tem de velocidade, de jornada, né, a gente tem entregue isso muito forte para os clientes, também é esse diferencial. Sempre digo, nós não precisávamos mais uma transportadora no Brasil. A gente precisava de uma transportadora que entregasse um valor agregado ao negócio. Então, é isso que a gente tem feito, mas não usamos, esperamos não usar, mas se precisar, é uma segurança extra que existe. Nesse momento, a gente não gosta de falar no acidente, num momento difícil de família, né? Então, mas é nesse momento que mais a gente vê, poxa, se eu tivesse tido aquilo, se eu tivesse tido alguma outra ajuda nessa hora, né? Então, é nesse ponto, infelizmente, é algo que está na rotina nossa. E a gente tentar dar um pouco de amparo também para a família, alguma coisa nesse sentido, se caso venha precisar. Você falou que, né, que a Cargon ela é a primeira no setor a utilizar a inteligência artificial para a validação de cadastro de motorista. Você poderia falar para a gente como é que funciona essa tecnologia, como é que é feita essa verificação de informação, de validação, que tipo de informações são validadas a fim de dar o ok frente ali ao uso da inteligência artificial para cadastro? Tá legal. A gente tem muita informação disponível hoje no Brasil, né? Muito consulta de dados, Detran. Tem muitas empresas que também vendem esses dados para você consumir eles, carteira de motorista, emplacamento, sinistro do veículo. Então tem vários dados aí nesse sentido, né? Mas o que a gente tem buscado muito forte é uma agilidade no sentido de dar uma segurança, como um Uber, né? Quando vem na tua casa, como é que a gente sabe que é esse cara, que é esse motorista, que é esse carro que está vindo? Então é isso que a gente faz, né? Também nos espelhando em outras startups, né? A gente se espelhou num processo da Nubank, por exemplo, para abrir uma conta. Então o motorista tira a foto do seu documento, faz uma selfie com o documento, tira uma foto dele, a gente compara isso e entrega dizendo, cara, é esse cara mesmo que vai ter que fazer o carregamento. E depois a gente também entrega essa ordem de carregamento para as portarias das indústrias, tanto no carregamento quanto no descarregamento. Então ele já sabe que é esse caminhão que precisa chegar, essa foto do motorista, esse é o motorista que está chegando lá, que a gente sabe também que está tendo até cargas roubadas encomendadas, ela já está roubada antes do carregamento, né? Então, como é que a gente evita tudo isso? A gente não pode evitar 100%, mas a gente pode diminuir o risco, né? Leilão de cargas antes dela sair para entrega. Acontece. Acontece. Complicado, exatamente. Mas então é nesse sentido que a gente tenta resguardar ao máximo, né? E diminuir os riscos. Acho que a nossa palavra-chave é diminuição de risco, né? Então, eliminar é impossível, mas diminuir está na nossa mão, sim.
Que ótimo. No site vocês falam que tem integração, né? Você até falou na apresentação da empresa sobre integração com diversas plataformas. Só citando exemplo, né? Buoni, Brasil Risk, Pancare, né? O que facilita o uso da mesma, né? Frente a essa necessidade de integração, desde que tenha ali uma API aberta. Como que é feita essa integração para a gente entender? É um processo plug and play, né? A empresa não precisa investir em nada. Que às vezes as empresas elas pensam assim, vou contratar a Cargon, mas eu vou ter que investir, vou ter custo disso, vou ter custo daquilo. Não, é mais para a pessoa entender que não. É um processo mais simples para a empresa que quer trabalhar nesse formato e que facilita. Como é que funciona essa etapa de aquisição? Sim, de novo pensando no risco, né, um dos nossos focos foi integrar com diversas gerenciadoras de risco, né, então esse é o modelo plug and play, né, porque a API é da OpenTech, é da Pancare, é da Raster, é da Brasil Risk, enfim, isso já está pronto. O que a gente faz? A gente também busca, na hora da negociação do motorista, na hora que ele já se interessou nessa carga, já abre a caixinha lá para ele fazer a consulta e cadastro nas gerenciadoras de risco. Então é um clique, já vai lá, consulta, cadastra, devolve se está ok ou não. Então já diminui digitação, diminui trabalho, né? E no caso das demandas de carga, canhotos digitais, que daí vai para o TMS das empresas, muitas vezes a nossa API está aberta, pode ser consumida a qualquer momento, mas muitas vezes o próprio sistema interno da empresa não está apto para isso. Aí sim, ele precisa desenvolver pelo menos o lado dele para fazer essa conexão, né? Mas de nossa parte não tem custo nenhum a mais para fazer a integração. Só os sistemas precisam estar aptos, né, recebendo essa informação e que já está disponível aí para qualquer um. Excelente, pessoal, como vocês viram, né, Cargon oferece soluções para embarcadores, para transportadoras, para caminhoneiros, tem o Smart Load, Tracking, Paperless, Log BI, a gente falou um pouquinho, né, do seguro para motoristas, falando um pouquinho das verificações através de inteligência artificial e também da integração para diversas plataformas. Então, como a gente falou desde o início, é um framework aí voltado para a sua logística, como uma Logtech, como uma startup que traz soluções, como a gente falou no início, né, simplificar a logística para pessoas. Dani, estamos chegando no finalzinho para encerrar, né? Eu gostaria que a gente pudesse falar inicialmente, primeiramente, relacionado a perspectivas futuras, né? Você falou, recebemos aporte como reconhecimento aí da ViaSoft sobre o trabalho que vocês têm feito. Logo vão ter uma nova rodada para poder investir ainda mais e crescer, não só no Brasil, mas também de maneira internacional, fazendo valer, né, a escolha do nome Cargon, né, e assim por diante. Relacionado a essas perspectivas futuras, o que é que vocês esperam que possa estar acontecendo aí, levando em consideração o crescimento gigantesco que a empresa teve, né, nos últimos 14 meses aí, que uma forma a gente falou, né, frente à sua fundação, todo esse trabalho que você está fazendo através da expertise que você adquiriu aí na Cooper Carga. Sim, você pode dizer nos últimos 14 meses ou nos primeiros 14 meses, né? Né? Cara, essas expectativas são muito boas, a gente está tendo uma boa aceitação no mercado, né? Eu entendo que o mercado ansiava por algo nesse sentido, que trouxesse realmente soluções de um modo geral, e de novo a gente traz a nossa experiência para levar essa solução para o mercado, aonde até um tempo atrás eu estava sentado do outro lado do balcão, do outro lado da mesa, sofrendo com soluções em todos os sentidos, né, e tendo que muitas vezes despender mais tempo com outras soluções do que com o próprio core business da nossa empresa. O que é o nosso objetivo hoje? É fazer com que a indústria, né, não despenda mais tanto tempo com a sua logística, mas sim foque no seu produto. E para isso a gente precisa ter uma solução muito direcionada aos problemas, na dor, e isso a gente está conseguindo fazer. Então, esse facilitar a logística, ele não veio por nada, né, esse nosso propósito aí. Ele é justamente por isso. A gente sabe que, apesar dos problemas, apesar das burocracias que existem, né, legais no nosso país, apesar de tudo de todos os problemas logísticos que nós enfrentamos, aonde a gente atua, a gente pode facilitar a vida para as pessoas, né? Então, esse é o nosso norte, essa é a nossa estrela guia, né? É esse propósito. Então, tudo que a gente faz, a gente sempre se pergunta, isso vai facilitar a logística para o motorista? Vai facilitar para você? Vai facilitar para o operador? Vai facilitar para o cara que está lá na doca, carregando um caminhão para sair e entregar? A partir disso que a gente sempre determina se a gente vai fazer determinado desenvolvimento, nova feature, ou mesmo criar uma solução específica aí para a nossa transportadora, né? Então, isso que é legal, empodera as pessoas, onde elas têm liberdade de criar a partir desse nosso propósito. Isso tem nos dado um ganho também, porque as pessoas dentro da Cargon, elas têm sido essenciais, né, em ser esses diferenciais, né? A gente quer os melhores, a gente quer as pessoas proativas, a gente quer o intraempreendedor, a gente quer aquele cara que não vai se acostumar com o status quo, aquele cara que não vai chegar e dizer, cara, o que eu tenho que fazer? Nunca nós vamos falar isso na Cargon. Ele vai ter que trazer novidade para nós, ele vai ter que trazer coisas para nós. Então, nesse sentido que a gente tem trabalhado, e isso é uma cultura que está enraizada dentro da Cargon. Para finalizar, né, a pergunta que eu sempre trago aí para todos,
Eu sempre peço pro pessoal trazer alguma indicação relacionada a algum conteúdo que fez diferencial na sua carreira profissional, que pode ser um livro, um filme, um podcast ou qualquer outro conteúdo que você poderia estar indicando pra gente, para que eles estão acompanhando aqui o GuiaCast. Cara, tem muita inspiração, né? Hoje a nossa inspiração é o livro A Regra Não Ter Regras, né, que é o case da Netflix, onde eles realmente buscam autogerenciamento das pessoas. Mais um livro que me inspirou muito e que abriu muito a cabeça para mim foi A Empresa Conectada. Outro livro, Organizações Exponenciais, também é um livro muito bom para a gente sair do mindset da empresa tradicional e entrar numa empresa com crescimento exponencial. Outro livro também muito bom é do Mindset, também para você poder trabalhar tudo isso. Então, são vários bons cases aí que nos inspiraram a tudo isso e nos perseguem. Então, fica a dica para esses livros aí. Excelente, pessoal. Tá aí as nossas indicações de hoje. A Regra Não Ter Regras, da Netflix, A Empresa Conectada, Organizações Exponenciais e, por último, aí falando um pouquinho sobre Mindset. Essas são as indicações de Danny Mills da Cargon. Essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer, Dani, a sua participação e a disponibilidade em compartilhar da sua história, né, com os ouvintes aqui, com todos que acompanham o GuiaCast associado à Cargon. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente. O meu contato é muito fácil, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Danny Mills, nome e sobrenome, no LinkedIn, no Instagram. Eu tenho também um blog onde eu escrevo alguns artigos também. Gosto de trabalhar muito metodologias ágeis, o que está acontecendo de novo aí no mercado focado em startups também, né? A Cargon também, outro nome muito simples, Cargon, pode nos encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Temos blog também no nosso site, então sigam os nossos perfis, né? Curtam os nossos conteúdos. Tá bem interessante, eu curto muito o LinkedIn, então vocês podem me procurar por lá. A gente está sempre comentando, trazendo um assunto novo aí focado em logística, tecnologia, educação, startup, tudo nesse movimento aí é o que a gente gosta de falar. Tá aí, pessoal, bate-papo com o Danny Mills, onde falamos um pouquinho sobre soluções logísticas tecnológicas, trazendo o excelente case da startup Cargon, que trouxe aí pra gente falando de tecnologias para gerenciar o transporte de ponta a ponta. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Danny Mills, CEO da Cargon. Se você gostou desse episódio gravado ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Danny Mills, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.